Fala, torcida do Fogão, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Fogão Web, onde fazemos aquele react que vocês amam. Separei para vocês as últimas notícias que estão repercutindo, que é da nossa seleção brasileira, onde temos dois jogadores do nosso glorioso Fogão no elenco, Igor Jesus e Luiz Henrique. Espero que vocês gostem. Você que está chegando aqui agora no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like e ativa aquele sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso. Sem mais delongas, gente, vamos ver o que Dorival Júnior está dizendo aí na mídia. O Anderson realmente tem um poder de ataque interessante. Nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali, como um terceiro homem de marcação, tem sido muito importante. Um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado nesse momento de transição que estamos passando. O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos, e eu espero sim um rendimento satisfatório daqueles que estão, e que possamos ter uma atuação em excelente nível, melhorando a cada momento, já que esse é o principal objetivo nesse instante. Buscarmos aí um resultado respeitando muito o nosso adversário, que também vem num processo de recuperação nessa fase, tentando aí buscar um ajuste, talvez o mesmo que nós estejamos procurando dentro dessa competição. Eu acho que, de um modo geral, todos nós temos consciência que a nossa posição não é confortável, ela não é tranquila. Independente disso, se fosse nessa condição, nós também estaríamos preocupados, tentando buscarmos sempre melhoras, acrescentarmos a equipe. Eu acho que é um processo difícil, um momento complicado, mas nós temos que ter consciência que precisamos de um algo mais. É isso que tem sido tentado, a equipe buscada a todo momento. Nós temos aí um jogo importante amanhã, um jogo que pode nos levar a uma posição um pouco melhor na tabela de classificação, e eu acho que esse é o objetivo principal. Eu tenho certeza que não existe ansiedade excessiva, não existe um contentamento, até porque o nosso momento não é para isso. Nós temos que ter a consciência e o equilíbrio que precisaremos muito mais para alcançarmos os nossos objetivos. No dia a dia é muito simples, é que não existe trabalho. Nós temos aqui vários companheiros que já passaram em seleções, eles sabem muito bem que você se apresenta no domingo, alguns chegam na segunda, você treina com todo o grupo 2 dias depois, na terça, e na quarta, que já seria um pré-jogo. Você tem que ter cuidados. Então você teve uma sessão praticamente de trabalhos. Nós tivemos a sessão de ontem, a de hoje, um pouco menor, para que amanhã nós estejamos em campo. Então, o grande dificultador para mim é isso. Independente de nomes, podem ser grandes nomes, eles vão se entenderem em algum momento. Mas isso aí depende muito, hoje em dia, com o equilíbrio que existe, com o futebol nivelado, como nós temos visto. Nós precisamos e muito do campo, do dia a dia, do treinamento. É tudo que nós não temos. Muito diferente das equipes, onde, independente do resultado de hoje, amanhã você já estará em campo tentando buscar e alcançar correções na sua equipe. Para mim é natural que é um desafio, eu entendo dessa maneira. Quando eu falei a respeito lá na frente, é porque eu tenho uma confiança muito grande naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou começando a viver com esse grupo. Nós estamos num processo de montagem, e essa montagem ela demanda tempo, paciência. A equipe ainda vai oscilar muito, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar um caminho que esteja ao nosso alcance, podendo facilitar o público para estarem um pouco mais próximos, presentes, os jogadores participarem dessa motivação toda do torcedor das cidades em que estamos indo. Nós estamos tentando. Nós estamos procurando fazer com que exista uma integração, uma interação muito maior. Eu acho que eles estão dando uma resposta muito positiva, e o torcedor está percebendo isso.
a maneira como estamos sendo recebidos em todas as partes do Brasil, e olha que no momento ainda onde os nossos resultados não apareceram, e mesmo assim isso tem sido um fator muito positivo. Eu espero que continuemos, que melhoremos ainda mais e que possamos divulgar tudo isso, valorizarmos aspectos importantes que têm acontecido internamente com a seleção, para que nós possamos daqui para frente nos unirmos um pouco mais em torno da seleção. A seleção precisa do seu público, o público quer ver a sua seleção com confiança, é o que nós vamos tentar fazer, com certeza. Eu só acho que nós não podemos nos esquecer que é um jogador que tem 11 anos de Europa, jogando nos maiores clubes do futebol europeu. Aqui no país, infelizmente, nós temos sim essa dificuldade de entendermos as condições de um companheiro. O Danilo, para quem não o conhece, é impressionante o que ele ajuda, o que ele auxilia e o que ele tem contribuído para todos nós, em todos os sentidos. Ontem mesmo, ele teve uma longa conversa com o Wanderson. A todo momento, ele está se preocupando em ajudar a buscar as correções que nós estamos precisando. Até porque, todos sabem, é um time em formação. Nós saímos da Copa do Mundo, nós tínhamos nessa última partida 4 jogadores apenas que jogaram a última partida da Copa do Mundo anterior. Nós não saímos com uma estrutura, não culpa de ninguém. É que, para alguns jogadores, encerraram um ciclo. Você citou Casimiro. Casimiro esteve, sim, próximo de uma convocação. Ele tem consciência desse momento, dessa situação, o momento do Casimiro próprio. Eu tive uma conversa longa com ele a respeito. Ele sabe o que eu penso a respeito disso e por isso que eu fico muito tranquilo. Porque com todos esses jogadores eu sempre tive assim um contato direto, uma preocupação de poder estar mostrando o porquê do sim ou do não nesse momento, mas que não estão descartados em sentido nenhum. São jogadores importantes e nós temos que ter a responsabilidade e o respeito, acima de tudo, com relação a tudo que já fizeram pela seleção. A importância de um Marquinhos aqui dentro, de um Ederson, de um Alisson, de um Danilo, de outros mais aí que de repente eu vou até deixar de citá-los. Mas num processo de transição, eles são fundamentais. As pessoas não têm ideia, às vezes, do que é um grupo, a necessidade da formação, a sustentação que passe pela presença de alguns elementos importantes e que tenha essa responsabilidade. Eu me lembro outro dia, lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. O Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo nas mesmas teclas. Tá quase tudo pronto para Brasil e seleção peruana, jogo das eliminatórias sul-americanas às 9h45 da noite. E aqui a gente antecipa detalhes. Antes de mais nada, aquele bom dia bem especial para o nosso Ronaldão. Ronaldo Giovanelli, tudo bem com você? Tá de azul no modo seleção brasileira. Isso, menina Renata. Bom dia a você também, a todos os nossos amigos do Jogo Aberto. Um bom dia a todos e seleção brasileira, hein? Então, agora a gente aciona diretamente o Nivaldo Decilo. Está em Brasília acompanhando os detalhes dessa partida importante, 10ª rodada das eliminatórias sul-americanas. E o Brasil
recebe a penúltima colocada nessa competição. Decilo, aquele bom dia pra você, tá meio nublado aí, um dia meio cinza, tomara que não chova, não é mesmo? Agora, a garantia é que o Brasil tem que partir pra cima, tá com uma escalação mais ofensiva e o Dorival Júnior está sendo outra vez testado. Pois é, Renata, tudo bem? Um beijo pra você, muito bom dia pra você. Pro nosso Ronaldo, que é quase um espelho meu, tá nublado aqui. Olha, ontem caiu um pé d'água depois do treino da seleção brasileira aqui em Brasília. Hoje tem previsão de chuva, tomara que não seja tão forte quanto a de ontem, mas vem água, porque você não vê mais azul no céu. Eu estou num ponto alto aqui de Brasília, aqui atrás de mim você vê a Catedral de Brasília, você vê também os monumentos históricos, como a Biblioteca Nacional, você tem a Esplanada dos Ministérios, mas é hoje no Mané Garrincha. A última vez que a seleção esteve aqui foi pela Copa América, venceu 3-0 a Venezuela, mas sem público, porque a gente vivia a pandemia de coronavírus. Hoje não, hoje a expectativa de um bom público e a seleção, como você disse, uma seleção mais ofensiva. São 3 trocas patrocinadas e bancadas pelo técnico Dorival Júnior. Ele sabe que a seleção peruana vai jogar de maneira retraída, vai tentar segurar o ímpeto da seleção brasileira e o Brasil precisa mostrar desempenho e resultado. A gente acompanhou de perto no estádio Mané Garrincha o reconhecimento que os jogadores fizeram no gramado do estádio, que está em boas condições, recebeu vários jogos do Campeonato Brasileiro, e a gente também ouviu o Dorival Júnior sobre essas mudanças na seleção brasileira. E daqui a pouco um convidado especial vai aparecer aqui do meu lado, viu, Renato? Mas isso é para daqui a pouco. Agora vamos ver o último treino da seleção, que foi mais ou menos um apronto ali, o pessoal reconhecendo o gramado mais leve do que no treinamento anterior, que o Dorival Júnior pegou firme com a rapaziada. Vamos ver. Pouco mais de 24 horas antes do duelo, o reconhecimento no campo de jogo. Um treino leve, de véspera, no estádio Mané Garrincha. E o reconhecimento também de que o Brasil precisa melhorar, tanto no desempenho quanto na aproximação com o torcedor, que andou meio distante. Tudo que esteja ao nosso alcance, podendo facilitar o público para estarem um pouco mais próximos, presentes, os jogadores participarem dessa motivação toda do torcedor das cidades em que estamos indo, nós estamos tentando. A seleção precisa do seu público, o público quer ver a sua seleção com confiança, é o que nós vamos tentar fazer, com certeza. Dorival sabe dos movimentos necessários e também se movimentou a buscar um Brasil melhor para esse duelo contra o Peru, o 10º jogo pelas eliminatórias. Danilo, que era o capitão, deixa o time. Wanderson vai fazer sua estreia na ala direita. A expectativa é boa, a expectativa é alta. Como eu falei, continuar fazendo o que eu venho fazendo no clube. Tá aqui é muito especial, muito gratificante. E ainda mais tendo a oportunidade de mostrar dentro de campo. Então isso é uma realização de um sonho, um momento único. O Wanderson realmente tem um poder de ataque interessante. Nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali, como um terceiro homem de marcação, tem sido muito importante. Um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado nesse momento de transição que estamos passando. Mudanças também no meio. Sai André, entra Bruno Guimarães. Por necessidade, Gerson ocupa a vaga de Paquetá, que está suspenso. O Gerson, ele tem um estilo um pouquinho diferente, né, do Paquetá, algumas características um pouco diferentes, em outras se assemelham. Eu acredito que nós tenhamos aí um equilíbrio entre o que vinha sendo e o que será executado. Com 3 novos titulares, 2 no meio-campo, um Brasil mais, digamos, agudo. 2 meias e 2 volantes em que, de repente, invertíamos e ficávamos com um homem e 3 um pouco mais enfiados em cima da última linha. Tudo vai depender do adversário. O que eu quero é os nossos meios campistas em condições de poderem buscar infiltração. Que jogadas possam terem uma iniciação pelos lados.
a passagem por dentro, chegando ao lado oposto, em condições de poderem buscar movimentos de ataque. Aí sim, eu acho que nós temos que encontrar essa paciência. Termos essa paciência de encontrarmos esse momento certo. Assim, o Brasil vai entrar em campo com Ederson, Wanderson, Marquinhos, o capitão, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Savinho e Igor Jesus. O Brasil está longe do ideal em termos de resultado e de performance. São apenas 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas nas eliminatórias até agora. Dorival Júnior sabe da importância de um bom resultado contra o Peru, hoje, às 21h45, aqui em Brasília. E desabafa com relação às críticas, mesmo dizendo que isso não foi um desabafo. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento. E não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaque, nós pisamos. E no futebol não é diferente. Volto a colocar que para mim não é um desabafo. É apenas uma colocação daquilo que eu penso. Ele pede tempo, reclama dos poucos treinamentos e é um otimista com relação ao futuro. Às vezes nós criamos uma expectativa muito grande para um momento que seja nesse mesmo instante. E esses jogadores precisam de um tempo maior para um amadurecimento completo, para chamarem a responsabilidade à frente de uma seleção. Não é um movimento simples, não é um movimento fácil. Eu acho que todos que já passaram por uma equipe sabem muito bem o que representa estarem num clube e estarem numa seleção. Mais 90 minutos nesse sentido. É o que tem Dorival e seus comandados pela frente. Vencer uma seleção peruana que só tem uma vitória até agora, que deixou a lanterna só na última rodada. Apenas 3 gols, sim, mas a grande maioria dos seus gols foram justamente em bolas assim. Então nós temos que ter um cuidado especial. A seleção peruana de Jorge Fossati deve ir a campo com Galese, Miguel Araújo, Zambrano e Callens. Advíncula, Cartagena, Jesus Castilho, Penha e Lopes, Valera e Edson Flores. Teremos um jogo complicado. Homens que têm muita briga em bolas aéreas. Eles têm sim uma jogada muito forte de bola aérea. Não só ligações diretas em cima dos 2 atacantes, que tem aproximação de meias que chegam muito rápido, como também em bolas paradas, um aproveitamento muito bom. Ao Brasil, a confiança dos brasileiros que estiveram por perto nos últimos dias por aqui. O resultado favorável para o Brasil nessa competição eliminatória sul-americanas, nunca perdemos para a seleção peruana. Só que, Rona, eles vêm empolgados, ganharam do Uruguai, 3ª colocada, aquele fôlego, deixaram a lanterna das eliminatórias para o Chile. Então, tem que ter cuidado, mas o Brasil vai mais ofensivo. Tem que ser ofensivo, porque é o Brasil, afinal de contas, mas vai pegar uma seleção que você falou, e eles batem, eles não perdem a viagem. Se começar com esse negócio de caicai... 3 zagueiros ainda. Para eles vai ser uma coisa legal também, se o Brasil começar com caicai, reclamar, eles vão começar a bater, e vai igual foi com o Uruguai. Eles mediram na força com o Uruguai, conseguiram fazer o resultado na força. E aqui eles vão fazer a mesma coisa. Agora, o Dorival tem que ter a inteligência de falar, pelo menos na pré-eleição hoje, de falar, olha, gente, vamos jogar bola. No máximo 2 toques na bola. Aquele que segurar vai apanhar. Agora tem um detalhe, né? O Brasil precisa jogar melhor. Isso. Claro que o Dorival tem batido na tecla que o resultado é o mais importante, fazer os 3 pontos, mas a torcida que apoiou muito, legal, a recepção dos torcedores em Brasília, eles querem ver espetáculo, mais gols, jogadas que tenham pelo menos já uma questão de treinamento, mais bem trabalhadas. É o sonho de todo torcedor, quando vai ver a seleção brasileira, é ver essa molecada encantando, né? Eu acho que quando tiver um grupo, como o próprio Dorival falou, que requer tempo, né, para você ter um conjunto maior nessa equipe que ele está montando, mas para você colocar o torcedor do seu lado, você tem que ter, no mínimo, disposição e garra.
Eu acho que se a seleção conseguir hoje igualar na pegada, não ficar amarrando muita bola, vai chamar a torcida. Porque espetáculo que é difícil você ver. Nenhum time está dando espetáculo. Acho que nem a seleção da Argentina está dando espetáculo também. A verdade é que você tem que ser carismático com a torcida, você tem que honrar a camisa que você está vestindo. O torcedor abraça você dessa forma. Agora, se for lá tocar, começar taquinho, dancinha, acho legal a dancinha no gol. Não estou falando, estou criticando, eu já critiquei uma época, mas eu acho que agora essa geração é de dancinha. Mas se colocar um pouco mais de amor à camisa, o torcedor abraça. Agora, vamos falar um pouco das respostas que o próprio campo nos dá. O Dorival percebeu que ele precisava de um lado mais ofensivo, o lado direito, tira o ex-capitão, o capitão será o Marquinhos, nessa noite, e coloca o Wanderson para ter mais mobilidade, para ter mais apoio e mexer com os meias também. Meio campo, entra o Gerson no lugar do Paquetá está suspenso, o Gerson é um jogador que vem fazendo uma temporada espetacular, individualmente pelo Flamengo, e aí ele tira o André também do time para colocar o Bruno Guimarães, que jogou muito bem o segundo tempo diante do Chile. Você gosta dessas mudanças? Eu gosto, ainda mais na lateral, né? Ele está demonstrando porque o cara foi capitão no último jogo, mas estava muito mal. O Danilo estava muito mal. E ele demonstra o quê? Que ele não tem personalidade, não. Ele demonstra que para ficar na seleção brasileira, o cara tem que estar bem. Não adianta ter um currículo enorme, 11 anos e tal. Ele tentou explicar nesse sentido, eu entendi, eu captei a mensagem, Dorival. Não adianta ter um currículo maravilhoso e chegar no jogo e refugar. Então, o André, ele foi bem, mas ele quer mudar o sistema. Refugar, hein? Refugar, porque o próprio treinador, ele não tem que abraçar o jogador, ele tem que abraçar a seleção brasileira. Para você falar que é do povo a seleção brasileira, você tem que dar para o povo. Você não pode enganar o povo. E ele foi bem quando ele tira o lateral, porque o lateral foi mal demais. Ele tem que tentar acertar. Ele está lá para acertar, então ele tem que mexer e eu acho que ele mexe bem. E o Danilo faz uma função mais de um terceiro zagueiro também, alguém vai ter que fazer a cobertura. Ele disse ontem na coletiva que quando o Wanderson subir, o Abner vai ter que segurar a onda, que vai ter que ter o revezamento, a gente já esperava isso. Agora, falando em revezamento, hoje o Rona tá aqui no estúdio, pleno, chegou mais cedo, já tomou aquele café na Band. Agora, quem está em Brasília junto com o Nivaldo Decilo é o nosso Dedê. O cara chama a seleção brasileira e a seleção brasileira chama o Dedê. Então, ele foi convocado, tá em Brasília. Que bom se você pudesse jogar, fazer aquele gol de cobertura que você apresentou lá na casa do Ronaldo, na Arena do Corinthians no domingo. Mas não tem jeito, vai ser nos comentários e na participação. Dedê, pra vocês aquele bom dia. Já fiquem livres para comentar a seleção brasileira hoje, diante da seleção peruana. Fala, loirão. Bom dia pra você. Ronaldo Giovanelli já tem mais gol que o Memphis Depay, hein? Na arena, hein? Ei, Decilo, tudo bem? Prazerzaço. A gente tá aqui em Brasília para acompanhar o jogo da seleção brasileira. Eu vi as informações do Decilo, essas mudanças que o Dorival fez. Ouvi também a coletiva do Dorival ontem atentamente. Já no primeiro jogo, né, dessa data FIFA contra o Chile, eu tinha falado da possibilidade da entrada do Wanderson, pelo menos como um teste, né? O Wanderson é um jogador jovem, tem essa questão ofensiva mais aflorada do que o Danilo. O Danilo é um jogador mais defensivo, mas também joga por causa da experiência que ele tem dentro da seleção brasileira. Essa segunda oportunidade de data FIFA, até por uma questão de suspensão do Paquetá, o Dorival acabou mudando também esse meio de campo. O Bruno Guimarães e o Gerson, eles entram nesse meio de campo e eles entraram bem na partida contra o Chile. Igor Jesus continua como referência. Na prévia que eu acompanhei, tinha um Rafinha no meio do campo e o Rodrigo aberto, mas eu acho que o Rodrigo vai fazer de 10 e o Rafinha jogando mais aberto. Eu até comentei com a Renata ontem, Decilo. O Rafinha jogando como um ponto esquerda, mesmo sendo canhoto, né? Porque a gente hoje vê o canhoto jogando do lado direito. Acho que ele tem mais facilidade de se adaptar em outras posições, até porque no Barcelona ele tem jogado como meia, como um 10. Então, provavelmente, ele deve ser o ponto esquerda hoje na partida contra a seleção peruana. Ele vai ter um time mais ofensivo, ele abre mão de zagueiros mais defensivos. Você falou de manutenção do Igor Jesus, o Abner também se mantém. Você tem, por outro lado, a estreia do Wanderson, né? Quer dizer, mudando as duas alas para ter uma possibilidade de jogar mais aberto, porque o Peru deve vir com 3 zagueiros e jogar no sistema defensivo, né, Denis? É isso. A seleção peruana provavelmente deve se defender muito, não fazer o jogo que fez contra a seleção do Uruguai, mais ofensiva, se expondo mais, até porque é a seleção brasileira e tem que ter um respeito. Eu volto com você aí, Renato e Ronaldo.
Olha, Dedê e Decile tá comportadinho tá, lá em Brasília. ui, ui, ui. É, aquele jeitinho, Dedê. Nivaldo Decilo, cuidado com a chuva, você já avisei aqui. Agora, vamos voltar daqui a pouquinho fazer esse contato com essa dupla lá em Brasília. Antes, um giro carioca, o VAR... Torcida botafoguense, vemos aí, gente, que a nossa seleção vai jogar um jogo aí mais ofensivo aí, que a seleção do Peru aí vai jogar um jogo mais na defesa, um jogo mais trancado, mas a gente vai para cima. A possível escalações aí deixei para vocês da nossa seleção brasileira do jogo de hoje. Vemos que o nosso grandioso Igor Jesus já vai estar estreando, entrando em campo logo no início da partida. E Dorival fez algumas alterações aí nas seleções aí, algumas que não é do meu agrado, mas fazer o que, a gente não manda nem nada, mas vamos torcer. Eu vou deixar meu palpite para o jogo de hoje. Creio que uns 2-0 para a seleção brasileira, em cima da seleção do Peru. E vou passar para vocês as últimas notícias que estão repercutindo aí, que Dorival deixou na mídia. O Brasil segue em busca de uma recuperação nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira atua quarta colocação com 13 pontos. Não faz uma boa campanha nesse ciclo. No entanto, uma vitória contra o Peru nesta terça-feira, 15, pode deixar a equipe em segundo lugar na tabela de classificação. Caso a seleção brasileira conquiste uma vitória, vai chegar a 16 pontos. E assim vai depender do resultado de outras partidas para terminar no segundo lugar. Ou seja, precisa contar com as derrotas de Colômbia para o Chile e do Uruguai para o Equador. Ambos as equipes jogam como mandante, assim como o Brasil. Para essa data FIFA, o técnico Dorival Júnior teve alguns desfalques por lesões. Alisson, Brenner, Éder Militão, Guilherme Arana e Vini Júnior. Logo, pelo menos 3 titulares, não entendo a seleção brasileira. Conseguiu vencer de virada o Chile e subiu 2 posições na tabela. Agora, para o confronto contra o Peru, o técnico não vai perder com Lucas Paquetá suspenso. Além disso, o treinador vai fazer outras alterações na equipe. Wanderson no lugar de Danilo, Bruno Guimarães assume a vaga de André e, por fim, Gerson substitui Paquetá. Rapaziada, você que chegou até aqui no nosso vídeo, eu quero te agradecer. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário se possível, que ajuda no engajamento do vídeo, e ativa aquele sininho de notificações.